Pois bem, gente, dando continuidade aqui ao tema, tá, do Google Trends, o que eu acho interessante que vocês tomem conhecimento? Que logo aqui na página inicial do Google Trends, tá, se você quiser digitar logo um assunto, você pode, tá bom? Nós estávamos falando de pesquisas gerais que poderíamos realizar com subtópicos a respeito de diversos países, né, países diferentes. Se eu quiser, por exemplo, comparar a situação das pesquisas do Brasil com outros lugares, não tem problema, é bem fácil de fazer, tá? Ó, ele vai fazer o cálculo aqui da quantidade de menções e de pesquisas feitas em torno do Brasil, né? Ele gera o gráfico. Observe aqui, ó, que, tá? Eu posso selecionar aqui o país em questão, né? Brasil, tá certo? Eu posso dizer se eu quero essa pesquisa nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias, nos últimos 90 dias e assim por diante. Eu posso definir por tema, por subtópico, como vocês podem ver aqui, ó, tá certo? Se eu quero todas as categorias ou se eu quero animais de estimação, tá? Ainda dá para fazer outras especificações, antiguidade, colecionáveis, artes digitais e fotográficas, artesanato, aviação recreativa. Eu posso selecionar por tema, falar do Brasil dentro desses subtemas, tá certo? E vou colocar aqui geral. Ó, tem tanta coisa, né? Comunidades online, condicionamento físico e beleza. Você pode inclusive, se quiser, vamos fazer um teste. Pegar aqui, emprego e educação no Brasil. Pronto. Ele vai gerar um gráfico totalmente diferente. Aí você aqui vai perguntar qual é a fonte da pesquisa. Pronto. Ó, olha que interessante. Sobre o Brasil, quando se trata de emprego e educação, tá certo? Nós temos esse gráfico aqui, ó, sobre notícias e pesquisas feitas em cima do país, tá? 79 entre 15 e 21 de março de 2020. Estão vendo? Aí dá uma queda, você consegue acompanhar o movimento do gráfico, saber se está em alta, se está em baixa, tá certo? E você pode pegar os mesmos aspectos para avaliar também por região, certo? O tema em questão, tá certo? Olha que legal. Amazonas, tá? Aí você tem como ver o gráfico específico da região, tá certo? Você tem como avaliar a cidade, ó, Manaus, interesse de pesquisa 100 aqui, né? Bem legal, né? E aí você tem como ver a região, ó. Você vai passando aqui o dedo no mapa, você vai conseguindo fazer ver mais detalhamento sobre a quantidade de pesquisas feitas em cima do tema, tá certo? Por região. Isso pode ajudar você a definir, tá certo? O que você quer, o que você deseja. E aí ele vai colocando aqui os assuntos relacionados, né? Proteção do desemprego, seguro-desemprego, desemprego, bandeira do Brasil, essas coisas. Tá? Agora, o que é mais interessante é que se eu colocar aqui geral, certo? Fizer uma pesquisa geral aqui, todas as categorias, tá certo? Eu posso deixar todas as categorias e comparar com outro país, eu posso, tá? Posso colocar aqui China, Estados Unidos, certo? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Ele faz gráficos comparativos que você tem como saber qual desses países, por exemplo, tá certo? Está sendo mais acessado, né? Qual desses países está sendo mais acessado e quais as notícias que estão sendo buscadas também. Se as pessoas do país estão procurando mais notícias do seu país, pessoas de outros países também estão fazendo essas pesquisas, né? Tá aqui Finlândia, né? Eu quero mostrar para vocês o funcionamento bem direitinho. Finlândia, né? E assim vai. O que é legal? Eu tenho até 5 países aqui para comparar, tá certo? Deixa eu colocar aqui no lugar de Finlândia, colocar Argentina, certo? Argentina. Pronto. A gente tem como fazer a especificação. Aqui, ó, se a gente está interpretando aquele termo como só um termo geral ou se for um país mesmo. Pronto, agora a gente consegue gerar um gráfico preciso sobre o número de citações, o número de notícias, o número de coisas que foram lançadas sobre esses países
e o número de acessos a essas notícias a partir também das pesquisas, né? O que a gente consegue observar? Ó? Entre 22 e 28 de março de 2020, tiveram muitas pesquisas sobre o Brasil. O número de pesquisas sobre o Brasil foi maior do que sobre a China, maior do que os Estados Unidos, né? É geral, pesquisa geral, não tem nenhum tema específico, só o país em si, né? Você consegue observar que o que está representado na linha azul diz respeito ao Brasil, o que está representado na linha vermelha diz respeito à China, o que está representado na linha amarela diz respeito aos Estados Unidos, o que está na linha verde diz respeito à França e assim por diante. E aí, dependendo do tempo, dependendo do dia, você vai ter uma informação, um conjunto de informação diferente. Ó. Teve um dia específico que falaram mais, tá, dos Estados Unidos. Ó. Provavelmente tem a ver com as eleições norte-americanas, tá certo? Foi o dia de pico, entre o dia 1 e o dia 7 de novembro de 2020, tá certo? Nós tivemos um pico de acesso sobre os Estados Unidos. As notícias foram maiores sobre os Estados Unidos e as pesquisas foram maiores do que sobre o Brasil, né? Aí caiu novamente. Você tem como fazer a checagem, a comparação dos países, né? Qual o país que está sendo mais falado, né? Aí tem aqui, ó, Brasil azul, aí tem os gráficos por região aqui do Brasil, né? E aí ele faz a comparação, né? Interessante. Além disso, o que ele faz? Que a gente pode observar. A gente tem como saber os gráficos específicos de cada um dos países que nós fizemos a pesquisa, né? Ó, aqui sobre a China, ó, certo? Aí tem os temas específicos, vacinas, porque assim, além da pesquisa geral sobre o país, aí ele vai especificar quais os temas específicos das pesquisas feitas em cima daquele país preciso escolhido, né? Vacina chinesa, Coronavac, cloroquina, enfim, né? No Brasil, quais foram os temas? Mortes por Covid no Brasil, vacina Covid Brasil, Covid Brasil hoje, Covid Brasil, X-Video Studio, né? E assim por diante, tá? Você tem como checar isso, né? Bem interessante. Aqui, né, sobre Estados Unidos, quais os principais temas? Ó, Covid Brasil, apuração das eleições, como eu disse para vocês, teve um dia específico, novembro, né, dia 1º, dia 7, que teve muita citação sobre os Estados Unidos. E por quê? Por causa da apuração das eleições. Isso gerou notícia e provocou demandas de notícias, né? As pessoas foram pesquisar sobre o que estava acontecendo lá. Covid, quem ganhou as eleições dos Estados Unidos, né? Você tem como comparar, né? Interessante? Mesma coisa aqui na França, né? Qual foi a pesquisa feita no território brasileiro, ó, dentro da França, né? Então o que está acontecendo? Aqui se trata de uma pesquisa feita sobre os diversos países do mundo, só que a partir do território brasileiro. As pesquisas feitas de dentro do território brasileiro a respeito desses países, vocês estão entendendo? E aí nós temos um conjunto de dados mais específicos, né? Ainda tem sobre a Argentina. Os brasileiros pesquisaram o que sobre a Argentina, né? Gafanhotos, Covid Brasil, Covid na Argentina, né? E assim por diante. Então, esse aqui é o nível de interesse do brasileiro sobre os outros países e sobre o seu próprio país, né? Interessante, né? Por isso que está definido aqui Brasil. Agora, se eu colocar outro tipo de país aqui, por exemplo, a Alemanha, qual é o nível de pesquisa da Alemanha sobre o país em si? Aí eu vou ter um outro conjunto de resultados, vocês estão entendendo? Se eu selecionar qualquer outro país aqui, Argentina, né? Se assim, o que o argentino está pesquisando sobre o Brasil? O que o argentino está pesquisando sobre a China? O que o argentino está pesquisando sobre os Estados Unidos, sobre a França, sobre o seu próprio país? Aí você tem outro conjunto de coisas, né? Você vê que normalmente as pessoas dos seus países pesquisam mais notícias dos seus países e depois de outros, né? Então o número de pesquisas ele aumenta muito sobre seu país, é muito alto quando se trata de investigar ou de pesquisar notícias sobre o seu país e é baixo quando se trata de investigar notícias sobre os outros países. No entanto, mesmo, por exemplo, sendo um cidadão argentino ou um cidadão brasileiro, você vê que o nível de interesse dele sobre as pesquisas norte-americanas foi altíssimo, né? Na mesma semana, tem um padrão. Então a gente tem como ver a importância desse tema aqui para o mundo, né? E é isso que é legal. Nos próprios Estados Unidos, né? Vamos colocar aqui Estados Unidos, né? Dentro desse país, quais foram os principais temas? Aí ele vai gerar aqui o gráfico. Olha aí, ó. Mesma coisa, entre o dia 1 e o dia 7 de novembro de 2020,
teve muita pesquisa sobre os Estados Unidos, dentro do próprio território estadunidense, né? Porque teve a ver com as eleições, né? Muito legal, né? A gente pensar nesses termos. Além disso, tá certo? O que você pode observar? É que então, pelo tipo de pesquisa comparativa, a gente tem como saber, por nível de importância, dentro de cada um desses países, o que realmente foi pesquisado no mundo todo, mas a partir de um padrão. Você tem como ver pontos incomuns de pesquisas que aconteceram no Brasil, na China, nos Estados Unidos, na França, na Argentina, em outros países. Selecionando esses pontos em comum, você vê o que foi prioridade no mundo naquele momento. E a partir disso, você consegue desenvolver estratégias de apresentação, estratégias de comunicação mais eficazes, mais corretas, né? Que interessam mais ao público. E é assim que a gente faz uma pesquisa para agradar mais ao público. E definir também qual vai ser a apresentação multimídia mais adequada, né? Interessante. E você pode comparar, né? Pode comparar ou fazer pesquisas específicas, né? Por exemplo, pesquisa que eu tinha separado para vocês sobre o Dia Internacional da Mulher. Nós temos aqui a pesquisa que o Google encomenda. As principais pesquisas são encomendadas e eles fazem relatórios, né? Além dos algoritmos gerados automaticamente, além das pesquisas automáticas, você tem os relatórios, né? E aí nós temos aqui, né, a pesquisa principal. No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Em 2021, olhamos para como a pandemia impactou determinadas consultas relacionadas às mulheres. No ano da pandemia, consultas que ilustram a exaustão feminina foram recorde, né? As mulheres ficaram muito cansadas na pandemia. Aí, um dado interessante que você pode pegar e falar da situação da mulher a partir do cansaço, né? No Brasil, por exemplo, né? O cansaço da mulher aumentou muito, né? E aí, ó, você vê o gráfico subindo aqui, né? Você consegue avaliar que o número de pesquisas e o número de procuras sobre o tema tem uma tendência, né? Uma curva crescente, né? Termos como cansada psicologicamente e cansada mentalmente foram recorde nos últimos 12 meses. Então você tem como pegar também essa informação e a partir dela, né, desenvolver uma apresentação multimídia muito legal, né? Olha que legal, aí tem a comparação de dois tipos de cansaço diferentes, olha. Cansada mentalmente, cansada psicologicamente, né? Aí você vê que tem a linha vermelha aqui para representar cansada psicologicamente e a linha azul para representar cansada mentalmente, né? E nessa comparação a gente pode saber o que está prevalecendo mais, né? Mentalmente, pelo esforço físico, você pode ter resultados do cansaço mental, mas outra coisa é o cansaço psicológico. O cansaço psicológico ele pode deixar mais traumas do que aquele cansaço do esforço diário que não tem a ver com traumas, né? O termo cansado vem sendo muito buscado, vem sendo mais buscado que cansado desde 2015 no Brasil, ou seja, o termo mulher cansada vem sendo mais buscado que o termo cansado, ou seja, as mulheres parecem refletir mais o cansaço do que os homens. É isso que está sendo colocado. Aí tem a comparação aqui, ó, mulheres cansadas e homens cansados. Homem cansado está no azul claro, tá? Mulher cansada está avioletada. Tem a comparação aqui, ó, vocês podem observar, ó, que, ó, pelo menos desde mais ou menos janeiro de 2015, você vê que há uma a separação da linha entre o homem cansado e a mulher cansada. Então, você pode fazer uma apresentação multimídia para expor esses dados, para mostrar as razões do porquê isso acontece, né? A partir das pesquisas e a partir das notícias que são colocadas, né? Mais dados aqui, ó. O interesse da busca por violência doméstica também alcançou o patamar mais alto nos últimos 11 anos de 2020. Por quê? Porque em 2020 e 2021, certo? Houve muita violência doméstica, muitos problemas de violência contra a mulher no Brasil. E aí a gente observa que as pesquisas também aumentaram no contexto da vida da mulher, né? Aí tem aqui, né, a violência doméstica, né? Você tem um gráfico ascendente de pesquisas, né, sobre a condição da mulher, né? Violência doméstica em janeiro de 2020 deu um pico de 100, ó, certo? Se você comparar assim os anos, né, passando por 2011, 2013, 2014, 2015, e ó, né, de ano em ano, né? Todo 1º de janeiro você vê que a curva é crescente, né?
E aí as buscas por como denunciar casos de violência doméstica atingiram seu ponto mais alto nos últimos 17 anos. O interesse da busca no Brasil entre 2004 e 2020. Ou seja, outro tipo de pesquisa específica em torno do universo feminino. A busca por denúncia da violência das mulheres, sofridas pelas mulheres, né? Aí você consegue checar esses detalhes aqui, não é verdade? É muito interessante, né? E aí, além disso, o que é que nós temos? Outros dados aqui, a pesquisa é bem completa, né? Você vê que o relatório é total. Então você pode pegar cada um desses tópicos e ir destrinchando e montando também a sua apresentação. Não é legal? E aí você tem aqui, ó, pesquisas que envolvem perguntas, né? Mulheres perguntando: o que é violência doméstica? Como combater a violência doméstica? O que entra na agressão doméstica? Violência doméstica, como denunciar? Isso aqui tudo em cima das pesquisas e das notícias feitas na internet. Não é legal? Não é interessante? Muito completo, né? Aí você clica aqui, ó, já vai puxar para o link que fazia referência, né? Então você pode montar sua apresentação baseado nisso. Ó. Também em 2020 houve um boom nas consultas, por exemplo, femininos. Nunca buscamos tanto por mulheres inspiradoras quanto no ano passado, né? Mulheres inspiradoras, né? Assim como aumentou a violência, assim como aumentou o cansaço da mulher, né? Houve também um problema muito grave, que é um problema que levou, né, geral, né, do cansaço da mulher e tudo mais, que levou a mulher também a procurar inspiração, né, em exemplos de outras pessoas lutadoras, né? Aí você consegue ver aqui um gráfico ascendente dessas pesquisas, né? Em janeiro de 2020 subiu para 73, ó. Em 2009 eram 6, né? Você consegue observar a diferença. Então, em cima dessa crescente, que você pega os assuntos que estão em alta, compreendem? E a partir disso você vai lançando, pegando dados, pegando textos, fazendo a pesquisa para construir uma nova apresentação multimídia. E aí os temas, né, das mulheres que inspiram, estavam dentro de subtópicos, como mulheres que vencem, mulheres que inspiram, mulheres que fizeram história, que lutam por justiça e igualdade, e assim por diante. E aí, aqui nos últimos 7 dias, né? Certo? Muito completo, né? E aí esses gráficos falam sobre isso, né? Tem outros temas aqui são colocados. Se você quiser compartilhar aqui, é só clicar e aparece a janelinha para você colocar. Vacina, né? Pesquisa sobre vacina, muito interessante também, né? Vacina contra o Covid-19, aí tem relatórios de pesquisa que você pode olhar, né? Pode checar, muito completo também, né? No Google Trends. Também tem pesquisa sobre eleições municipais de 2020, né? Quais foram os dados que foram extraídos a partir das eleições municipais, mesma coisa, né? Você vai ver na passagem dos anos, né? E a partir de perguntas também, qual é o tema que vai ser mais abordado na internet, né? Outra coisa interessante, né? Dia da visibilidade trans, né? Também uma pesquisa que foi feita mais completa, porque estava em alta o tema, né? Todos os temas, aquilo que está mais em alta é muito valorizado no Google Trends. Aí eles fazem relatórios completos, né? Eu estou mostrando que isso aqui é bem interessante para você ter uma visão geral de como é que funciona a pesquisa pelo Google Trends para você se pautar. Mas a ideia, como eu tinha dito para vocês, é pegar um desses países aqui, né? A partir dessas principais pesquisas, tá certo? E ver quais as colunas temáticas que foram desenvolvidas. As principais colunas temáticas desenvolvidas, tá certo? Nas pesquisas do ano, desculpe. Aqui nas pesquisas do ano, a partir das principais temáticas desenvolvidas, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você vai selecionar algumas dessas temáticas e mostrar para os colegas a sua pesquisa, tá certo? Vai transformar isso numa apresentação multimídia. Outra maneira muito bacana de você, né? Você pode escolher Estados Unidos, Brasil, China, mas pega desses tópicos aqui para desenvolver. Atores, pessoas, jogos, atletas, né? Ok? Outra pesquisa que vale a pena fazer, que é legal, é você checar os calendários, tá certo? Checar calendário é sempre muito bem-vindo. Né? Ver as datas importantes do mês, né? Saber até que ponto as pesquisas que você fez no Google Trends podem ser usadas para reforçar datas importantes
No mês, por exemplo, dia 8 de março, né? Dia Internacional das Mulheres, está aqui no calendário, né? Tem outros feriados disponíveis, você pode checar feriados para falar sobre a importância deles, pode desdobrar os conceitos desses feriados, as origens desses feriados, né? É bom você dar uma olhada nos feriados de 2021 e nos calendários no calendário total de 2021, que tem as datas específicas com datas comemorativas, calendário lunar, tá certo? E aí é legal. E aí separa por mês, né? Olha que legal. Aniversário do Rio de Janeiro, Dia Mundial de Zero Discriminação, tem muitos tópicos interessantes aqui, né? Dia do Paleontólogo, Dia do Fuzileiro Naval, Dia da Mulher, Dia Mundial do DJ, Dia do Sogro, e assim por diante, tá certo? Mas aqui é só para complementar a sua pesquisa no Google Trends. O objetivo maior é manter fixo no Google Trends, tá certo? E logo após isso, você pode tomar a liberdade, tá certo? De ir no Behance, né? Depois que você selecionar o seu tópico sobre um certo país, se é ator, se é jogo, se é estrela, você pode ir lá no Behance e fazer a pesquisa das identidades visuais dos temas, né? Você pode, por exemplo, botar aqui, né, Tom Hanks, é um ator que foi muito falado, né, no ano de 2020. Você pode buscar aqui Tom Hanks, ver as ilustrações, pegar coisas bacanas a partir, né, das pesquisas que você fez. Agora, é claro, valorizando o fato de que tem que ter relação com o assunto que você pesquisou. Aí você pode pegar as imagens e a partir dessas imagens ir colocando ilustrando, né, os seus slides, tá? E o que é legal aqui? Você pode ver, por exemplo, essa arte aqui em cima do Tom Hanks. Você vê ele com bonés diferentes, como se ele estivesse interpretando diferentes papéis, né? É legal isso aqui, muito legal. Se você quiser pegar o Chadwick Boseman, né, em geral, sem valorizar o aspecto Pantera Negra dele necessariamente, você bota só o nome dele em geral. E aí vai fazendo as pesquisas das identidades visuais que o pessoal criou em cima dele, né? É muito legal. Então são essas 3 dicas de pesquisa. Tem o Mano Brown aqui que você pode olhar também, né? Tá certo? E assim por diante. Tem muitas coisas boas que você pode fazer. Então fica a dica, né? Pesquisa do ano, né, no Google Trend 2020 sobre um país desses aqui. Em cima de cada país, você vai pegar um elemento, uma coluna dessa, tá certo? Ser ator e falar dos tópicos dessas colunas, né? Falar da ordem de prioridade, né? Se eu quiser falar de atletas conhecidos, aí eu vou lá pesquisar sobre Mike Tyson, né? Aí eu vou falar sobre a vida do Mike Tyson, mas eu vou falar também sobre a vida de outros artistas, né? Aí eu venho aqui também, Mike Tyson, né? Aí eu vejo o que é que tem aqui, quase se tem imagens sobre ele, né? Mike Tyson. Pronto, vamos ver o que é que a gente encontra. Pronto, aí tem algumas imagens, algumas propagandas feitas com o Mike Tyson. Você vai estudar a vida dele, né? Aí depois que viu direitinho, aí vai no outro ator, fala um pouco, vai no outro atleta, vê o que estão dizendo desse outro atleta, quais as características dele, qual o esporte dele, né? Se você não quiser falar isso, quiser falar sobre jogos, né? Aí você vem aqui e procura games, né? Os principais games de 2020 e assim por diante. Mas sempre vendo como é que você vai dar o formato, a configuração final do seu material na apresentação multimídia, tá certo? O que eu indico? O que eu indico é que pelo menos você escolha um país, seleciona um país, em cima desse país você vai desdobrar os dados que estão aqui numa dessas colunas, tá certo? Então é isso que eu teria para dizer para vocês na aula de hoje, tá bom? E aí eu aguardo a vocês realizarem os trabalhos, eu estou esperando para que a gente possa ter uma segunda leva de trabalhos a serem apresentados, trabalhos em equipe, não é? Um grande abraço a todos, tá certo? E até mais, tá certo, gente?